Olá, olá! Bem-vindos a mais um Podbext, o seu podcast que te dá dicas, que te encaminha, que te mostra insights e histórias de vida para te encorajarem, para te dar ideias de como você também chegar ao topo do mundo do empreendedorismo. Eu sou Thaís Zaccarelli, eu que te levo para essa jornada do mundo dos negócios e vamos te apresentar hoje mais um caso de mais uma empresária, referência na área dela. E eu não posso deixar também de parabenizar e de relembrar que estamos na semana do Dia das Mães. Então, com esse propósito, nós também trouxemos ela, porque é uma super mamãe. Primeiro de tudo, antes de ser a empresária, antes de ser a dona do seu negócio, ela é a mamãe. Vamos dar boas-vindas à mamãe da Yasmin e da Diana. Hoje eu vou conversar. Bem-vinda, Carol Queiroz. Obrigada. Da empresa Carol Queiroz, assessoria cerimonial. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, Thaís. Foi uma honra estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. Vamos contar bastantão, hein? Sim. Não esconde nada. Ela veio disposta, ela sabe que ela veio preparada para dar as dicas e fazer-nos com as suas ideias, com as suas, as suas vivências, chegarmos também aí no topo, chegarmos no sucesso que você tem, que você domina. A gente costuma dizer, pessoal, e Carol também, eu sei que você já acompanha, conhece o nosso podcast, a gente traz mestres das áreas. Então, alguém da contabilidade, alguém que já está com uma história de sucesso, que ali é referência, que pode transbordar para as pessoas o que eles fazem. Conversamos aí no último episódio, vocês podem acompanhar, com o André Caramelo, que tem mais de 20 anos na área de imobiliária. Então, a gente te trouxe, queria também já te honrar, né? E dizer também da importância que tem para nós trazer alguém desse segmento e ter escolhido você, porque nós vimos a referência, a história de sucesso, a seriedade e o comprometimento que você leva a esse mundo das festas, dos eventos, que pode ser uma coisa, é festa. Vamos trazer assim, qualquer um faz uma festa. Não faz. Então, por isso que a gente te escolheu e obrigada por ter aceito dividir com a gente, nos ensinar. Cada episódio do nosso Podbext é uma aula sobre um assunto. Hoje a Carol vai aqui, deitar, vai dar uma aula sobre eventos sociais, sobre cerimoniais, mas o que é legal para você que está começando a nos seguir, a nos assistir, a gente traz a história de como a Carol chegou até aqui. Né? Como ela chegou nessa referência, nessa titã do mundo das festas. A história da Carol mesmo, da pequena Carol, se ela já gostava de fazer festa ali com as crianças, quando ela era adolescente ou na escola. Então, assim que a gente vai começar. Primeiro de tudo, Carol, mais uma vez, parabéns para nós mamães, parabéns. Sim, para nós. Pelo Dia das Mães, mãezona. Sim. Antes de ser Carol Queiroz, assessoria cerimonial, eu apresento como a mamãe de Yasmin e Diana. Isso. Então, que eu sei que esse é o peso e essa é a importância que tem para você, né? Ai, com certeza. Então, a mamãe da Diana e da Yasmin, que tá ali, pode mandar um beijo para elas. Beijo, filhotas. Mamãe ama vocês, viu? Essa mamãe já trabalhava desde antes das meninas e agora é a empresária. Ela também gera empregos, né, como empreendedora para outras mulheres, para outras mamães. Como que ela chegou até aqui? Então, vamos cronologicamente. Antes de ser a mamãe, quando você era filha, sim, Carol, como que foi a infância? Se você vivia com empresários, com empreendedores na sua família? Você tinha um tio que já era empreendedor? Ou se seus pais sempre foram CLT? Conta um pouquinho pra gente. E se isso já te despertava? Características que você vê hoje, porque hoje você consegue analisar. Nossa, realmente, isso eu tenho como um talento, isso eu desenvolvo. E já foi algo que eu comecei ali atrás. Ou ali atrás eu vi que não era um talento, era um gap meu. E eu trabalhei isso sem saber, foi no subconsciente. E isso trouxe hoje super ações benéficas para que você age ali no espontâneo, no diferencial do seu trabalho executando a festa. Agora pode falar, conta a sua história pra gente, Carol. Minha história é longa. Bom, na verdade, não existe nenhum empresário na minha família. Meu pai é CLT, né? Trabalha até hoje, inclusive, porque não consegue ficar parado. Já se aposentou, mas ainda trabalha. Minha mãe do lar trabalha mais do que ninguém, porque eu acho injusto falar que a dona de casa não trabalha, porque trabalhamos muito. Aproveita pelo Dia das Mães, manda um beijão. Mãe, um beijo, te amo, Como que é o nome viu? da mamãe da Carol? Cida. Dona Cida, um beijo, parabéns, viu? Olha que maravilhosa mulher, empresária, filha e mamãe que a senhora conseguiu criar. Parabéns, mãe de 3 filhos, já tem 3 netos. Que lindo. Então, assim,
Eu sempre gostei de lidar com esse mundo lúdico, e querendo ou não, indiretamente de eventos. Eu sempre fui aquela menina que amava fazer um artesanato, Olha que legal. eu sempre tive esse lado líder, vamos dizer assim. Então, Importante. sempre eu era que tomava a frente para organizar alguma coisa, amava festa, amo fazer festa, mas não imaginava que eu ia entrar para esse mundo. Então, eu sempre fiz curso Essa sua parte do artístico é o que desperta para o seu lado da criatividade. Então, você sempre Sim. teve aguçado esse lado do teu cérebro, essa parte da criatividade. Que era do Sempre. artesanato, a liderança, líder de sala e gostar, Sempre. né? Sempre Você fui a participava representante da sala, era a que tomava a frente das do brincadeiras. trabalho em grupo. Trabalho em grupo, sempre eu era responsável, né? Indiretamente, você não percebe. Você é criança, Mas já adolescente. tinha essa característica. Mas já tinha, né? Então, eu sempre fui muito curiosa para fazer tudo muito artesanal, com a mão. Uhum. E conforme fui crescendo, depois, quando eu terminei o colégio, eu comecei a trabalhar com RH, né? E foi sem querer que eu caí na área de RH Que era também. primeiro emprego, a Primeiro gente vai emprego, pra onde nos contratam, né, Carol? Aí caí na área do RH, gostei, porque é uma área muito comunicativa e você lida com gestão de pessoas. Fiz minha primeira faculdade de administração, depois me formei em gestão de pessoas, fiz pós-graduação em psicologia e pós em gestão de pessoas também. Uau! E trabalhei 21 anos da minha vida na área de RH, né? Cheguei até eu falava no meu pensamento, eu vou trabalhar o resto da minha vida com RH, porque a minha ideia é ser diretora de RH. Esse era o seu sonho Era meu pra época, sonho. o sonho corporativo pra época. Meu sonho era ser diretora de RH. Então, Você chegou à coordenação com tanta sim, faculdade, tanta eu era experiência? gerente de RH, Era. sempre fui cargos de liderança. E sempre, por trabalhar com RH, eu era um RH generalista, então eu trabalhava com todas as frentes. Os benefícios. Benefícios, treinamento, recrutamento, folha de pagamento, tudo. Sempre trabalhei com tudo. E eu sempre cuidava de eventos nas empresas. Sempre amei. É o RH que cuida dos eventos? Na média empresa? Na média empresa, sim. Uhum. Na média empresa, sim. Então, ia ter uma festa de aniversário de da Natal, empresa. Ou festa festa de de Natal. Festa do Dia das Crianças. Eu sempre era muito criativa. Aí eu fazia o open house, que era para abrir as portas, para as crianças conhecer o trabalho dos papais. Sempre fiz, sempre trabalhei. Os Aí chefes você sempre pensava vinham. no brinde, no comes e bebes. Você já Tudo. estava pensando em tudo de evento. Tudo. E nem imaginava. E sempre gostei disso. Uhum. Falei, nossa, eu gosto de fazer. E aí comecei a trabalhar. Quando a minha primeira filha nasceu, eu sempre fiz as festas dela. E fazer, Mas que eu falo, continuava gente... trabalhando CLT de RH. Sempre. Horário toda a vida, comercial. horário comercial. E sempre fazia. E quando eu falava fazer, era fazer mesmo. Eu pegava e montava a festa dela, fazia os enfeites e era bexiga. Você fazia a decoração? Tudo. Eu amo fazer isso. Quando ela nasceu, pra gente contextualizar, quantos anos ela tá? Ela tá com 13. Tá. Então, né, 13 anos Uhum. isso. E a minha filha sempre puxou a mamãe, muito criativa, sempre pedia temas diferentes. Festeira, que ninguém, sua filha. Festeira. muito. E ninguém tinha aquele tema. O primeiro aninho dela, eu queria da Tinkerbell, mas eu não queria das fadas. Tinha que ser a Tinkerbell Só a específica. Sininho mesmo, do Peter Só Pan. ela. Aí já criei ali. Os 2 aninhos dela era a Lily Stitch. Ela queria um luau. Com 2 anos, ela Mas pediu. Com 2 anos ela já entendia. Ela pedia, já Ela sabia o entendia. que era um luau. Sabia. Gente, essa menina E ela também... falava. Aguardem, eu vou entrevistá-la daqui uns anos no podcast. A Yasmin. E ela sempre pediu temas diferentes e eu sempre E desenvolvendo. dos 3 em diante, ela já consegue escolher mesmo. Sei porque eu tenho o meu Marcos de Sim, 8 mas ela anos. com 2 aninhos ela já escolheu, conseguiu. porque ela era muito esperta, Queria um já luau do falava, Stitch. queria o luau. Ela falou, mamãe, eu quero um luau. E ela falou, quando as pessoas chegarem, eu quero dar o colar para as pessoas. E eu vou falar, aloha. Ai, que linda. Muito criativa. Uhum. Quando nasceu a Diana é neném de pandemia. Ah. Né? É a neném de pandemia. Eu 2021. trabalhava em 2020, né? 2020. 2020, ela nasceu no auge da pandemia, né? Eu Sem- engravidei, tava entrando na Sem pandemia. vacina, sem nada. Sem Foi um nada. pesadelo, Foi né? um pesadelo. Eu trabalhava em uma empresa espanhola. Eu tinha acabado de ser promovida. Eu ia para a Espanha fazer um treinamento para eu me tornar a gerente geral de Brasil. todas as unidades Brasil. Que bueno! E aí eu fiz, não vou poder ir, estou grávida. Mas era comecinho? Era o comecinho. E aí, foi planejada a gravidez, eu queria, mas eu não imaginava que a promoção viria. Entendi. E aí eu falei, não vou conseguir. E a empresa maravilhosa, tenho saudades de lá.
super compreendeu. E entrou a pandemia, eu continuei trabalhando de casa. Mas minha gravidez foi de risco. Então, eu não podia fazer muitas coisas. E aí, acabou... de repouso, um pouquinho, né? bastante repouso, na verdade. E aí, quando a minha filha nasceu... Aí acabou meio que a pandemia, foi voltando aos poucos. Eu trabalhava muito longe, era em Atibaia. E já morava em Guarulhos? E morava em Guarulhos. A assessoria, a Carol, o escritório da Carol Queiroz Isso. é em Guarulhos. E tem um Isso. escritório, viu? Noivas, debutantes, mamães, Isso. bodas, casais. Tem um escritório ali onde ela te atende, vai te mostrar Ali no cases. centro de Guarulhos. Então, ali Isso. você já morava em Guarulhos. Já morava em Se Guarulhos. deslocar pela Fernão pra Atibaia é longe. Exatamente. E aí pesou, né, o lado materno. E eu falei, não dá pra eu ficar tendo esse deslocamento pra Atibaia. Meu marido ficava preocupado, e a neném pequena, amamentava, tal. Eu fiquei com ela até 1 aninho, né? Eles com deixaram ela. home office. Isso, fiquei home office e depois saí da empresa. E aí, quando eu saí da empresa, eu fiz, e agora? E agora? Eram 21 anos fazendo muito Muito RH. RH, muito. E aí, nesse período, na festa de 1 aninho dela, eu não pude fazer a festa dela. Ainda era pandemia. Porque era pandemia. Então, tudo que eu tinha fechado, eu tive que algumas coisas cancelar. E outras eu consegui prorrogar para os 2 aninhos dela. Porque voltou a ficar fase roxa em 2021, né? Foi. O Teve vírus aquele teve lockdown de lockdown novo. novo. E, nossa, entrei em Ela desespero. é de março? Ela é de julho. Ah, 24 de julho. Uhum. E aí, depois disso, aí eu voltei a trabalhar com o RH na prefeitura de Guarulhos. Ah, que era pertinho de casa. Pertinho de casa, do lado. E a escola delas era do lado, literalmente. Então, na hora do almoço, eu ia lá, buscava elas, tal, né? Minha mãe me ajudava. Não dava pra ser híbrido. Você voltou Não mesmo dava, depois da voltei. pandemia, Tive que voltar presencial todos os dias. Só que chegou um momento que aquilo não brilhava mais meus olhos. Mesmo sendo RH. Mesmo sendo A prática, RH. o modo de operação do que você fazia na prefeitura era o que você já fazia com o pé nas costas, né? Exatamente. Mas Você perdeu perdi o brilho. o brilho. E aí eu falei, nossa, não tá mais me agradando. E aí eu conheci uma decoradora, que ela ia fazer a festa da minha filha. E aí, conexões, né? Conversando com ela, e foi um tema totalmente O diferente. que você fez? Porque Eu que ia fiz- ser, na verdade, aquele glamour, aquele agradecimento do 1 aninho. Foi Aí, pros dois. A Diana não teve. Não teve. Teve que ser pro 2 aninhos. Teve então que tinha ser que ser 2 festão. aninhos. Foi festão. Qual que era o tema? E aí o tema dela, porque ela é muito comilona, Ah, e aí o tema dela foi Quitandinha da Magali. ai, que linda. Ninguém tinha Não esse tinha, tema. Não tinha. Tinha a turma da Mônica. Mas não, eu não queria a Turma da Mônica, eu queria a Magali. Uhum. E aí encontrei essa decoradora, e aí falei pra ela, olha, eu quero assim, 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 assim. Ela, nossa, que diferente. Falei, você faz? Faço. Eu falei, então ótimo. E a gente começou a conversar, trocar figurinhas sobre a decoração, tal, tal, tal. E aí ela viu que eu levava jeito pra esse mundo de festa. Uhum. E ela falou assim, olha, eu tô precisando de alguém pra me ajudar a fazer atendimento de vendas. Eu Porque falei, ela era técnica, né? ela era decoradora. mesmo, é. E ela precisava de alguém para fazer atendimento no WhatsApp para comercial. vender, o O comercial. relacionamento. É. Eu fui para lá, eu nunca trabalhei com isso, eu trabalho com RH. Ela, você não quer fazer um teste? Falei, podemos. Olha Mas, a loucura. Carol, sem querer puxar a sardinha pro seu lado, quando você atendia os funcionários, era um atendimento. Que o mas a gente não funcionário ia lá, imagina, te né? o funcionário te trazia a demanda, te trazia o problema, que às vezes você precisava do serviço social, ou da Carol mais psicóloga. Era atendimento. Mas a gente não imagina. Não, mas vocês faziam isso. Você já Fazia, sim, a gente não imagina. E aí eu falei, vamos testar. Aí eu trabalhando CLT Uhum. e trabalhando com ela ao mesmo tempo. Você ainda estava na prefeitura, não Ainda tinha dado a tava. coragem de pedir pra sair. Não, imagina, não tinha como. Financeiramente eu não podia. Precisava trabalhar. Não tinha como, né? Ter filhos é Eu caro. sei. E aí, quando veio o segundo, então... Então, menina, aí não dava. E a pequenininha estudava o dia inteiro, porque eu precisava trabalhar. Sim. Comecei a trabalhar com ela. Em 15 dias, a empresa dela triplicou o número de contratos. Uau! Porque eu consegui ajudar ela. Porque ela tava declinando porque Ela estava não tinha focada braço. em outras, não tinha abraço. E começou a partir daí. Em 15 dias. Em 15 dias. Comecei a trabalhar com ela, foi dando certo. E aí eu fui fazendo o quê? Conexões. Conhecendo pessoas do mundo de festa.
E eu comecei a falar, gente, eu gosto disso. É. Isso é É legal. uma delícia. Que delícia. E eu, empolgada, falava pro meu marido. Até que um E dia... você tinha aquele peso do mundo corporativo. Você ir trabalhar com uma festa e falar, isso é trabalho, né? Porque Eu falava, ai, que chato. isso é trabalho, É, festa, porque é diferente do peso ali do corporativo tradicional. Porque sim. a gente tá trabalhando num ambiente alegre, de Alegre, festa, de tá todo mundo realizando ali sonhos. com muita responsabilidade, com Sim. muito script do que tem que acontecer, mas é numa festa. Uma festa, exatamente. E aí foi passando o tempo, eu trabalhei com ela 1 ano assim, Uhum. Ainda Pra na ela. prefeitura? na prefeitura Uhum. ainda. Meu chefe sabia que eu fazia isso, tal, nunca escondi de ninguém. Até que um dia foi simultâneo. Tanto ela quanto o meu marido falou assim: por que você não trabalha com organização de festa? Com assessoria? Você leva jeito. Você já tinha tido contato com assessoria no seu casamento, Não. no da sua irmã? Meu da casamento sua eu não prima? tive assessoria. E teve casos que deram errado, que você falou, Mas se eu tivesse... deu um monte de coisa errada. Meu Deus do céu, foi um caos. Abram Meu os casamento foi um ouvidos. caos. Meu casamento foi um Deu tudo certo na medida do possível. O pessoal Mas não o proce- percebeu. Não, o Mas pessoal você não sabia percebeu. que deu Mas eu errado. sabia. Eu atrasei para chegar na igreja 40 minutos. Aí a gente não sabe. Eu saí da igreja e fui querer fazer foto fora. Eu perdi 1 hora de festa. Aconteceu isso comigo também. Porque não tinha assessoria. Tinha uma amiga que me ajudou, enlouqueci ela, obviamente, mas eu não tive assessoria. Tinha a coordenação do dia do buffet, É né? diferente. a Mas é coordenação. diferente. Mas até então eu não tinha tido contato com assessoria e não passava pela minha cabeça trabalhar com Festa de assessoria. debutante não tinha, não Imagina. tinha voltado à moda também, né? Você não ia, não sabia. Nunca pensei nisso. Hum. Aí eu parei pra pensar, eu falei, pode ser. E aí essa moça da decoração falou assim, olha, se você quiser, vamos implantar isso na minha empresa, a gente oferece uma assessoria para os clientes e você pode usar os meus clientes para começar. E começamos. Eu usava o nome da empresa dela e era um acrescentei braço uma de assessoria. Uhum. O negócio começou a dar certo. Isso, assessoria de festa infantil. Dela. Dela. Sem trazer cliente novo. Dela. Uhum. Aí eu falei, nossa, isso é legal, tô gostando, bem legal. Começamos, foi dando certo, as mães foi se interessando, achou legal mães de infantil, tá? Sim. Só infantil. Aí eu fui procurar para estudar, fazer uma mentoria sobre esse assunto. Você Só que fez Senac? Não. Eventos? Não. Nessa época ainda não, eu Uhum. fui fazer depois. Uhum. Aí eu procurei uma assessora que era de infantil Uhum. para fazer uma mentoria, mas ela me tratou mal. Ah, isso é um grande detalhe. É. Olha o atendimento. Você, O atendimento empresário, dela foi ruim. quando chega para você, imagina hoje a pompa, o brilho dessa mentora. Falar, eu que treinei Carol Queiroz. É. Querida, um beijo. Não deu Pois certo. não porque foi. você não O atendimento entendeu dela não foi legal. E aí eu falei, bom, eu comecei a estudar pela internet, buscar referência, fiz conexões com pessoas e foram me dando dica e tal, e comecei. Aí você abriu a Carol Queiroz. Ainda não, ainda Não. estava com o nome dela. Uhum. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses com o nome da empresa dela. Uhum. Até que um dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, por que você tá usando o nome da empresa dela e não tá construindo o seu nome? Aí eu fiz, verdade? E aí eu falo, eu sou muito religiosa, gente. Deus é bom demais. E Deus, ele me mostra sinais o tempo todo. Eu chamei ela para conversar e ela fez, eu também quero conversar com você. Nossa, ela tinha As sentido duas isso. sentiram a mesma coisa. Ela veio já falar para mim, Carol, usa teu nome para você crescer. E as assessorias, se a gente for fazer uma analogia e copiar de quem tem feito certo, que a gente tem que copiar as referências grandes. Sim, É assim. é isso. É fulana de tal assessoria. O Exato. nome de quem trabalha com assessoria é o seu nome. O meu marido, a princípio, não queria. Ele falou, não, eu não acho que tem que ser o seu nome. Eu falei, não, tem que ser o meu nome, porque eu quero criar referência no meu nome. Uhum. E aí, surgiu, em março de 2022, a Carol Queiroz Assessoria. E eu comecei só com infantil. E aí, foi indo, e foi indo. O negócio Festas foi em crescendo. buffet. Festas em buffets e festas Esse aqui, grandes. gente. É, ainda não era essa logo, era Mas mais infantil. Uhum. E eu fui criando o nome. Fui criando o nome, fui amando. Era setorizado? Era muito Guarulhos que te contratava? Muito No Guarulhos. começo é assim, No então, começo pessoal, era no assim. começo Eu virei referência em Em Guarulhos. Pensava em assessoria infantil, falava do meu nome. Aí você em teve Guarulhos. que fazer o quê, Carol? Você fez um site e um Instagram? Fiz um Instagram. Uhum. Comecei pelo Instagram. E sempre assim, as festas que eu fazia era muito diferente.
muito criativa. E as mulheres falavam, nossa, que legal, né? E o diferencial da minha equipe, o atendimento, o carinho. As atrações. Que ninguém pensava e você dava dica e eu pra dava mãe. dica. E foi crescendo. Aí começou. Carol, por que você não faz casamento e debutante? Eu falei, Deus que me livre. Eu falei, não, eu não tenho tempo. Não. Eu falei, eu não sei fazer debutante. Não sei fazer casamento. É outro braço, é diferente. Não, mas você leva jeito, Carol. Eu acho que você leva jeito. Aí, Organizada, né? Você é muito organizado. Aí fiz um curso no organizado. Senac sobre eventos, Uhum. num geral. Eventos num geral. Beleza. Aí, até que uma mãe de uma criança que eu fiz a festa debutou. E ela fez, Carol, eu quero você organizando a festa da minha filha. Eu fiz, não vou fazer. Falei, não vou fazer, eu não sei fazer. Eu não sei organizar a festa de debutante. Não, Carol, você sabe organizar a festa, é a mesma coisa. Eu falei, não é a festa de mesma debutante coisa. parece um casamento, né, Carol? Hoje é. Parece um casamento. Hoje é, antigamente era mais simples. Falei, não vou fazer. Ela, não, por favor, faz, Carol, por favor. Isso já era 2023? Já era 2022. Tá. 2023, isso. Finalzinho de 2023. Uhum. Falei, tá bom. Faz pouquíssimo tempo, Carol. Pouco tempo. Falei, tá bom, vou fazer. E aí eu fiz a minha primeira festa de debutante com essa criança que debutou, Com cresceu. a sua cliente de reincidências. Que cresceu. Que cresceu. Só que eu fiz muito diferente mais uma vez. Que legal. Foi uma festa de debutante, assim, incrível. Era temática? Temática, exatamente. É uma característica, gente, das festas do trabalho da Carol Queiroz. São festas temáticas. Entra depois, a gente vai deixar na tela o QR Code do Instagram da Carol Queiroz. Entra, é maravilhoso. O conteúdo é muito dinâmico, é muito legal, é muito engraçado. E você participa da festa. Sim. Ela faz uma história da festa nos stories e depois num Reels determinado para aquela festa, que parece que você participou daquele casamento, que você participou daquela festa. E são temáticos, é lindo demais. E é essa sensação mesmo que eu quero que tenha. E aí eu fiz essa festa. E aí, Thaís começou a vir outra festa. Das amigas? Das amigas. E aí foi vindo. Quando eu vi minha agenda... Não tinha mais infantil. Quase não tinha infantil. Aí eu falei, gente, eu migrei sem querer pro debutante. E aí, a minha consultora de imagem falou, Carol, precisamos fazer um rebrand da sua marca. Boa. Falei, verdade, tá muito infantilizado. E foi aí que a gente fez um primeiro rebrand da marca, voltado para debutante. Mudamos, fiz um ensaio, fizemos um portfólio. Mudou a logo? Mudou a logo, ainda não era essa. Teve 3 mudanças, era uma outra parecida. E aí, eu falei, então tá bom. Aí mudamos. Fizemos um lançamento dessa marca, começou a misturar no Instagram. E aí foi vindo, até que bateu o quê? Uma debutante casou? Não chegou uma debutante casar, mas a mãe da debutante. Ela foi casar. Foi casar. E ela fez, você faz o meu casamento? Eu fiz, não. Porque eu amei a festa de debutante. Faz o meu casamento, só confio se for Carol Queiroz. Foi a mesma história. Eu fiz, não. Não faço casamento? Deus me livre. Não. Aí meu marido fez, não, você falou que não ia fazer casamento. Eu falei, não sei fazer casamento. Eu falei, não, dessa vez é não real. É não vou fazer. E aí Deus mais uma vez me mostra, né? E aí eu tinha sinais, assim? Você tinha o tempo todo pessoas pedindo. E eu falava, não vou fazer, tem que estudar e tal. E Só aí... que você tinha estudado. Exatamente. Você tinha a base teórica. A base eu tinha. Você fez o curso. Exatamente. E aí, eu, em uma oração, sem brincadeira, em uma oração, eu falei pra Deus, se for pra eu entrar pro ramo de casamento, me mostra o que eu preciso fazer. Porque assim, Thaís, assessoria de casamento tem muita coisa. E eu falava, se é pra eu entrar nesse ramo, eu não vou ser só mais uma, eu vou ser a Carol Queiroz Assessoria. Então, eu vou entrar aqui, não entrar aqui. E eu falei, Deus, me mostra o que eu preciso fazer. Porque esse seu posicionamento e essa sua fama no debutante e no infantil, você já tinha conquistado. Já tinha. Você já tinha Eu tava tranquila, né? Já tinha ali as 5 estrelas pra Carol Queiroz. Isso, já tava indo muito bem, graças a Deus. E que aí, aconteceu? a minha designer que faz o meu portfólio, faz minhas fotos, falou assim, Carol, eu achei um Instagram de uma assessora lá do Rio de Janeiro que, nossa, ela tem um perfil que é aonde você quer chegar. Vamos se inspirar nela pra gente fazer um novo rebrand da marca. Sim. E ela me mostrou. Aliás, Rafaela Drilar, a minha mentora, um beijo, a Rafa.
Eu falei, gente, que Instagram maravilhoso é esse? Nossa, eu quero ser como ela. Amei a postura, o posicionamento, tal. O estilo de O estilo festas. dela e o modo como ela trabalhava casava com a essência que eu também transmitia. Eu falei, eu me via nela, assim, sabe? No futuro. Sim, sim. E aí ela postou que ia fazer uma palestra sobre posicionamento de marca no mercado de casamentos. Era o que você precisava. Aí eu olhei pra cima, Deus, é Era isso aí? isso, É isso? Eu falei pro meu marido, nós vamos pro Rio de Janeiro. Ele, o quê? Nós vamos para o Rio de Janeiro, nós vamos participar desse workshop que ia ter chamado Estrelas, porque a assessora que eu sigo, que eu tô me inspirando, vai palestrar e eu preciso conhecer ela. Então não tinha só isso, ela era uma palestra, mas tinha muitos outros conteúdos para você absorver no Estrelas, né? Sim. Ele falou, tá bom, vamos. Meu marido foi. Isso foi ano passado, 24. junho de 2024. Fomos pra lá. Tá bem recente, né? Bem recente. Conheci a Rafaela. E aí eu não sabia que ela dava mentoria. Mas eu fui por causa dela, Por causa fiz da esse palestra, curso pelo por causa da curso. palestra. E foi maravilhoso, me trouxe várias coisas. E eu falei, eu acho que eu tô preparada pra começar. Eu achando. E conheci a Rafaela, fiquei super emocionada de conhecer. Falei pra ela, olha, eu vim de Guarulhos pra conhecer você. E ela falou assim, me chama segunda-feira pra gente conversar? Falei, claro que eu chamo. E chamei. E aí nós conversamos. O que era pra ser uma call de 30 minutos durou 2 horas. Já era uma Uma primeira troca, mentoria. assim, surreal. Uhum. E ela falou assim pra mim, eu dou mentoria pra quem tá começando ou pra quem já começou. E Você- quer mais sucesso, E quer mais quer aumentar sucesso, faturamento. você tem potencial, confia em mim, vamos comigo? E ela passou o valor da mentoria dela, e eu falei assim, eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu não tinha. Uhum. Eu falei pra ela, Rafa, eu vou começar a fazer casamentos, eu não tenho como te pagar, né? E aí ela fez assim pra mim, se eu te falar que com os meus métodos, em 15 dias você vai fechar seu primeiro contrato de casamento e você vai pagar metade da minha assessoria, Com um casamento. com um casamento, você vai pagar metade do meu contrato, você acredita? Eu fiz, não. Eu também não acreditaria. Eu fiz, não acredito. Ela falou, mas confia em mim. E algo me dizia que eu tinha que confiar nela. E eu confiei. E falou, vamos assinar essa mentoria. Falei, vamos. O meu marido quis me matar, Por causa do valor. porque ele falou, desde quando você vai pagar uma mentoria antes de começar a trabalhar com tal coisa? Você é louca? Não tem mailing ainda. Você não tem mailing de noiva, Você não Carol. tem, exatamente. Eu não tinha nada de Uhum. noiva. E eu virei pra ele e falei assim, desde quando você aprende a escrever sem ir pra escola? Uau. Ele fez, não. Primeiro eu falei, a gente vai pra escola. primeiro a gente vai pra E escola. aprende as letras. Eu falei, então eu preciso sentar para aprender, porque se eu quero ser diferenciada, eu preciso aprender. E eu tô sentindo que ela vai me ensinar. E aí comecei a minha mentoria com ela. E em 15 dias, Thaís, eu fechei o meu primeiro contrato de casamento Como que surgiam as demandas? com as estratégias dela. Entendi. Ela falou, você tem que fazer Assim no assim Instagram, e assim no Instagram. Uhum. Você vai fazer um ensaio de foto, você vai mudar a sua marca. E foi aí que entrou Carol Queiroz Assessoria. Vai fazer um ano E essa cerimonial. logo, Vai mês que fazer vem. um ano. Nós mudamos, deixamos ela mais madura para que ela converse tanto com infantil, quanto com debutante, quanto com E casamento. está tá muito bonita. E mudamos. Está E começando- ela faz parte de tudo isso daqui. Ela estudou junto comigo. O PDF, nós levamos 3 meses para construir um PDF, porque eu não tinha material. Você não tinha um portfólio? Eu não um tinha. Media kit? Não. E aí, foi aí que eu comecei a fazer. E eu fiz o meu primeiro... Eu tinha feito aquele casamento daquela amiga. Sim, da Deu mãe. tudo certo, obviamente, da mãe. E aí, em setembro, eu fazendo a mentoria, surgiu o meu primeiro grande casamento. O que a gente chama de grande, até pro pessoal que não conhece, que não é da... É o Entender. quê? Uma festa com muitos convidados? Ou é grande? Não no- necessariamente. o que Grande é o no sentido de teve igreja, teve orquestra, 200 convidados, com buffet, com atração. Pra mim, aquilo foi Sim, grandioso, um sim. verdadeiro casamento. Porque hoje a gente tem casamentos É só no buffet. menores, ou só no buffet. E teve um com tudo, com todos os protocolos necessários. Na verdade, esse que você disse nesses moldes de casamento antigo são 2 eventos, né? Você faz um evento na igreja, a cerimônia, e um evento da festa. Exatamente. O casamento são 2 eventos. Exatamente. Eu tive que construir uma equipe. A minha equipe foi treinada para isso. Tudo com o acompanhamento da minha mentora.
E aí, quando do zero, você ensinando zero. a sua equipe também? Porque Do você ia zero. aprendendo e ensinando. Elas também, eu ensinei elas, a Rafaela mandou vídeos da workshop dela, mostrando como que eram os protocolos, tal. E esses noivos que me contrataram, eles casaram sabiam em setembro. eles sabiam que eu estava estudando, eu nunca escondi, não tinha medo de falar que estava estudando. E o casamento deles foi, aliás, Thaís e Alisson, meus primeiros noivinhos, ó, um beijo, moram no meu coração. Ai, que nome lindo, Thaís, minha xarapa. E aí, em setembro, fizemos Eles nosso confiaram primeiro, em você. confiaram em mim. E aí, simplesmente, a fala da irmã da noiva, ela falou no feedback. O casamento foi perfeito, porque ela tinha casado e ela teve um suporte, mas não foi como o da irmã dela. Imagina no dia seguinte receber esse feedback da irmã da noiva. A mãe, uma irmã criteriosa, que já passou por um casamento. Sim, então ela sabia e ela estava de olho o tempo todo. Sim. Recebi o feedback da irmã da noiva, da mãe dos noivos e depois dos noivos. E tem mais. A irmã da noiva mandou um feedback para minha mentora, parabenizando ela pelo trabalho que ela fez comigo. Você acha que eu não chorei? Eu chorei horrores. Se você tinha alguma dúvida aí, você se empoderou e falou, é esse caminho que eu vou ter que entrar. Foi, Thaís, foi nesse casamento que eu falei, ok, Deus, tô indo. E lembrando que você também teve pouco tempo para organizar, porque se em junho você foi fazer a palestra da Rafaela, em julho eles te contrataram para um casamento em setembro. Isso. Pouco que eu entendo, que também faço casamento, enfim, numa proporção muito menor, é muito pouco tempo com eles para fazer a consultoria de todos os fornecedores, para alinhar todo o cronograma. Então já foi um desafio esse casamento. Foram 2 meses? Foi. Julho e agosto. Setembro foi o casamento. Foi. E aí, assim, Não, eles já tinham me contratado antes. Antes. Porque como eu soltei que tinha feito um casamento, e aí eu comecei a falar... Mamãe. Isso, e comecei a falar que estava fazendo um casamento, eles tinham me contratado antes. Eu fui fazer a mentoria no meio do caminho, né? Porque eu precisei procurar, porque normalmente, agora uma dica para as clientes... Noivas ou mamães de debutantes. Carol, com quanto tempo te procurar? Você tá começando a pensar em fazer a festa? 1 ano de antecedência? Não, 1 ano é pouco tempo. Para casamento, pelo menos uns 2 anos. Para debutante, 1 ano é tranquilo. Mas casamento, não. Precisa de pelo menos uns 2 anos. Por isso que eu fiquei abismada com 2 meses. Não, aí eu fiquei com eles 6 meses. Isso, uns 6 meses. Também foi desafiador? Vamos deixar de ser modesta? Foi desafiador, foi. Porque eles já tinham algumas coisas fechadas, então eu dei continuidade ali. Mas tinha os outros detalhes para organizar. Fazendo uma analogia com a diferença, a pedra fundamental da tua marca, da tua carreira, do guinar, né? Da catapulta aí para a marca, para o nome, para o faturamento aumentar da Carol Queiroz, foi o apoio de uma consultoria da Rafaela, da mentoria da Rafaela. Certeza. Trazendo para o mundo dos negócios, né? Para o corporativo, não só para as festas. A gente, né? O Pod Bext é um podcast da consultoria Bext, e a consultoria empresarial, que tem aí as soluções, que tem as respostas para tirar as dúvidas, para tapar os buracos e resolver os gaps, os defeitos que talvez está fazendo ali a sua empresa patinar e não crescer. Então, como você faria essa analogia, traria assim como importante mesmo contratar uma visão terceira e neutra para ajudar o seu negócio, porque quando você está no meio do furacão, no olho do furacão, você não consegue ter ideias para fazer aquele problema ser resolvido. Alguém de fora, olhando a situação, traz ele e fala, mas simplesmente, nananã para fazer. Isso me ajuda a fazer isso? É isso, exatamente isso. Então, como você traria isso, para o seu negócio? Ou talvez se lá atrás tudo fez parte. E eu também, como você, acredito que tudo é permissão e resposta de Deus. Mas imagina lá em 2021, 2022, quando você começou a trabalhar com a decoradora, se lá você já tivesse tido essa oportunidade, porque você primeiro teve um não, ali a outra assessora que também poderia te dar um treinamento, ela tinha esse nível de mentoria, né? Tinha. Talvez ela te achou pequena demais, não sei por que ela não te atendeu, não sabemos. Azar o seu, querida. E aí, imagina se nesse momento também não teria acelerado o seu processo? Sim, então, fala um pouquinho pra gente como você vê
e a gente já ouviu nas suas palavras, na sua fala, como você dá importância e reconhece a consultoria da Rafaela. Mas como você faz essa analogia aqui para o nosso mundo dos negócios, da Não, Bext? eu falo que assim, ninguém começa um negócio do nada. Você precisa estudar. Uhum. E realmente é o que você falou. Quando a gente está ali no olho do furacão, você não enxerga os problemas e os gaps que você tem ali dentro. E você precisa de um olhar de fora para te mostrar onde você está errando. Ah, você está errando aqui, você tem que fazer isso, vou te direcionar nisso, naquilo. Se eu não tivesse essas pessoas de fora me mostrando, e até hoje eu tenho, né? E preciso, porque a gente Problemas vão a gente tá ali aparecendo. no dia a dia, a gente está solucionando problemas. Então você não tem tempo para pensar no que você tem para fazer. Para sua empresa, Pra porque minha você está empresa. trabalhando para as festas dos Isso, clientes. e quando você contrata uma empresa, como por exemplo a empresa de vocês, ela vai olhar a sua empresa com outros olhos, com um olhar estratégico. Uhum. E vai falar para você: olha, você está errando aqui. E você tem que ir por esse caminho. Se você for por esse caminho, você vai crescer. Né? Então, porque muitas vezes eu falo, o Instagram, ele é uma ferramenta maravilhosa. Mas se você não souber usar, ela é terrível. Ela te Ela te joga afunda. pra Ela te baixo. afunda. E eu não sabia usar. E hoje, a minha venda é 100% Instagram. Ele deu essa guinada de seguidores de um ano pra cá? Da Rafaela pra cá, que você mudou Não, sua na rede verdade, o meu número de seguidores, ele foi crescendo lá do infantil, infantil. porque eu fiz muitos famosos. Ah, E aí, famoso traz essa visibilidade. lógico. Então, ele foi crescendo ali, Uhum. né? Essa questão do seguidor. Festas com público. Com o público. Por causa dos famosos. Isso, por causa dos famosos, porque eles querem curiar mesmo. Uhum. Então, foi aí que foi crescendo. O público do casamento começou a crescer agora. Você faz muito patrocinado? Divulgações, links patrocinados para trazer? Na verdade, eu faço para trazer venda. Sim. Então, todos os meus vídeos, eu aproveito as festas, eu gravo os vídeos, são todos estratégicos, tudo para trazer venda. Para trazer pessoa interessada em cotar com você. Olha, gente, Exatamente. interessante. Exatamente. Com o Instagram. Não precisa Instagram. nem de alguma outra ferramenta maior. Ou investir tanto num Google Ads, né? De aparecer ali. Apesar de que tem que ter também. Mas você precisa de uma empresa para trabalhar nisso. Sim. Não dá para fazer sozinho. Você tem que ter alguém para fazer isso. Como a nossa consultoria, que tem um braço de marketing. Exatamente. Esse marketing, ele é fundamental. Você achar que, eu vou começar minha empresa, eu não preciso divulgar, é no boca a boca que eu vou conseguir. Não consegue. Não consegue muito devagar. E aí Se você quer ficar aqui no mediano, tá tudo bem. Eu quero baixo. Aqui, né? Eu quero alcançar, eu ainda nem cheguei perto da onde eu quero. Eu quero ir muito além. E se eu não tenho um suporte, não vou conseguir. Sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Não. E assim, uma outra coisa importante. Às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma empresa como uma consultoria. Uma consultoria. Eu não tenho. Se você não investir hoje, você não vai ganhar dinheiro amanhã. Foi a atitude que você teve, ousada, de falar, eu não tenho esse Mas valor eu não dessa tinha, mentoria. tá? Eu não tinha real, Sim. eu não tinha mesmo. E ela te fez essa contraproposta e você Sim. foi ousada e corajosa. Falar, vamos lá, ela vai me ajudar. E aí ela facilitou também, é um pagamento, né, ali em 2 vezes, como ela falou, você me dá metade e depois a outra metade. Então, para você ganhar, primeiro, tem aquela máxima que a gente ouve até naquele filme do Tropa de Elite. Fala, mas me ajuda a te ajudar. Exato. Quero te ajudar, mas me ajuda a te ajudar. Vamos dar para também ganhar. Exato. Vamos dar para também receber. Exato. Né? Então, foi como a Rafaela, me ajuda, eu quero te ajudar, mas me ajuda a te ajudar. Exatamente. Né? E a gente precisa dar esse passo. É difícil? É mas lógico que é difícil. Você sabia muito bem o que você queria, então... assim, eu sempre... Essa questão de saber o que eu queria, eu sempre fui muito decidida, né? E aí, só voltando um pouco, eu ainda fiquei 1 ano trabalhando Nos debutantes? Na prefeitura, ao mesmo tempo, até que eu tomei a decisão de... Eu falei, não, eu preciso sair. Quando foi isso? Que não dava mais tempo para você trabalhar o crucial, ali o arroz com feijão do RH, que tomava 5 dias da sua semana, 9 horas do seu dia...
Porque é só à noite você produzia festa. Era. Ai, que horas que você conseguia cuidar das meninas, lembrando do Então. Dia das Mães? Pois é, aí que pegava. Da sua casa, do seu Não marido, cuidava, dos seus gente, porque filhos. as pessoas acham que a gente dá conta e não dou conta. E você tem que estar na festa, e as festas são de final de semana. Exatamente. E ela não tá só na hora da festa, tá, pessoal? Que não, às vezes não tem essa vivência. A assessora não chega junto com os noivos e vai embora. Não, a gente tá bem antes. Muito e Muito visita antes. técnica antes. Ela chega muitas horas antes e depois dos noivos irem embora, ou da A gente ainda debutante, fica. ela ainda fica. É, Fica exatamente. pra pagar luz. Então, imagina que cansativa essa rotina, Muito. a gente indo pra parte prática. É. Como você conseguia trabalhar? Não, eu tive um burnout, né? Ah, Eu tive um burnout e aí teve um dia que eu tava em prantos debaixo do foi chuveiro. antes de Rafaela. Antes de Rafaela. Antes da consultoria Isso da foi em Rafaela. 2023. Uhum. Muita debutante, muita debutante. Muita demanda e muito trabalho. Eu não tava dando conta porque tinha as filhas, tinha casa, tinha marido, tinha o trabalho CLT e tinha assessoria. Né? Eu não estava dando conta. E aí um dia eu tava em prantos debaixo do chuveiro, Chorando muito. de cansada? Que a gente fala, a gente chora de cansada. Eu tava com dor no corpo de cansada e eu não sabia. Aí o meu marido virou pra mim e ele fez assim: sai da prefeitura que eu seguro as pontas. Porque, gente, eu não ganhava ainda. Eu sei, Financeiramente festas, ainda não. dava. Por que eu não conseguia ganhar? Porque eu não tava focada na assessoria. Sim. Então, aí ele falou: sai de lá que eu seguro as pontas. E aí ele isso via foi... que o que te fazia os olhos brilhar era festa. era Você já festa. tava broxada de RH, né? Aí isso foi em agosto de 2023. Aí eu saí e comecei a focar só em assessoria. Vamos para 2 anos. Aí já. foi indo assim, o negócio foi deslanchando, Uhum. né? Porque todo o seu tempo você ficava dedicando em conseguir mais clientes. E aí eu precisava fazer visitas, eu tinha Uhum. que fazer network, eu tinha que me conectar com as pessoas, eu não tinha ir em tempo. eventos. E isso precisa ser durante a semana, eu não tinha esse tempo. Uhum. E aí foi indo. Tem meses, óbvio, até hoje, tem meses que é ótimo, tem meses que não é tanto, faz parte. Uhum. Ser empresário é assim, isso, é assim. faz parte. Mas, assim, a mentoria com a Rafaela foi ela que abriu meus olhos que eu precisava de uma empresa de marketing, eu precisava de alguém para cuidar do meu financeiro, porque ela te dá a diretriz. Ela falou, contrate uma contabilidade, contrate uma designer, uma assessora mídia social, né? Exatamente. Muda a sua imagem, faz um ensaio assim, tal. E eu fui seguindo. Uhum. E assim, eu falo para ela, eu sou muito nerd. Uhum. Ela falava, faz A, eu fazia igualzinho. Por isso E deu aí, certo. no final do ano passado, nós fomos para uma convenção em Búzios, Uhum. porque eu vou me especializar em casamentos de destination wedding. E eu fui para lá, e ela também palestrou, e a gente teve uma experiência maravilhosa. Conta pra gente, né, pro pessoal que a gente é leigo, como que é o Destination Wedding? É quando eu vou casar no Caribe? Não necessariamente, né? O Destination Wedding é quando você vai casar fora da onde você mora. Ah, Então, por exemplo, você mora aqui em São Paulo, Uhum. eu quero casar na Bahia. Entendi. Isso é um Destination Wedding. e aí eu levo todos os meus convidados. Todos os seus convidados. E tem toda uma logística maravilhosa. E a Rafaela é especializada nisso. Que legal. E ela falou pra mim, E aí o casamento é de 3 dias, não de, Exatamente. não de 5 horas. São 3 dias. É isso mesmo. Não. Porque começa com o welcome, Uhum. aí no sábado tem o casamento e no dia tem a despedida, no Que outro legal. dia. E ela é especializada nisso. E ela falou, é a sua cara fazer isso. Uhum. Eu falei, nossa, eu gostei. E aí nós fomos pra lá. A gente teve uma experiência maravilhosa. E a gente ficou numa casa chamada Casa RD, Uhum. com as mentoradas dela. Como você, Como com as eu, suas pares. Com meus Uhum. pares, foi muito gostoso essa conexão. E ela, nesse tempo que a gente tava, foram 2 meses que foi falando sobre esse assunto, ela lançou um desafio pra gente. Quem vendesse mais, tivesse o maior faturamento, ia ganhar um troféu. E quem fizesse implantasse a maior, como é que ela falou? Implantação de técnicas. As técnicas que Que ela passava. ensinava. Então, de Instagram, de venda, tal. E eu ganhei como o destaque de maior faturamento em 2 meses. Parabéns, Carol. Eu fiquei, parabéns. assim, imensamente feliz. Você porque era uma das mais novas mentoradas dela Era. ali, né? Era. Você Era. ganhou o troféu. Ganhei o troféu e eu fiquei muito feliz. E assim, E não tendo larguei Rafaela, ainda Tenho tá certeza comigo. que você tá indo pelo caminho certo. Isso te Amém. fez ter certeza que você tá indo pelo caminho. Não Amém. é só o dinheiro, né? Não são Não. só números. Não são números. E assim, se eu posso dar uma dica para quem tá começando, Pode dar dica. assim, se tenham pessoas perto de você que entendem do assunto, empresas para te ajudar, assim como me ajudaram.
Vale a pena? É um sacrifício no começo? É porque a gente não tem, às vezes, aquele valor naquele momento. Então, às vezes, a gente tem que pedir emprestado para alguém aqui, para outra ali, faz uma dívidazinha, mas compensa. O retorno é certo se você se dedicar, né? Fazer a sua parte. Fazer a sua parte. Eu já tô indo para a segunda etapa com a Rafaela, né? Esse mês a gente começa o segundo ciclo da nossa mentoria. E eu falo que eu não largo dela nunca mais. Mas eu acho que ela tá criando ali um poste que vai mijar no cachorro, hein? Logo, você tá maior que ela. Não, imagina. Não, e ela vai te ter de exemplo. E você também vai ter eu falo pra ela, eu sou seu case de sucesso. Pode falar que eu sou, você vai ter suas mentoradas também. Porque você tem muito desse perfil de ensinar e de dar treinamento na área de RH há mais de 20 anos. Então, talvez aí, mais pra frente, bem mais pra frente. Bem pra frente. E desacelerando e você ir duplicando o que você aprendeu com ela e também foi melhorando do que você aprendeu com ela, criando as suas técnicas, criando o seu método de festas Carol Queiroz. É isso mesmo. Né? Então, assim, é muito importante você ter pessoas ao seu lado, empresas. Uma empresa, ela não é só você ali, o CNPJ. Não tem como. Também empresas ao seu lado, bons fornecedores. Bons fornecedores. Você quer dar dica do crivo, de como você peneira isso? Como você... do zero, quando você vai escolher alguém para contratar, para ser ali do seu leque de fornecedores confiáveis, para você passar para os seus noivos e tal. O que você analisa? Porque isso pode ser aplicado em qualquer segmento de qualquer área de empresa. Como você faz essa homologação do seu fornecedor? Primeiro você precisa ver o público que você vai atingir, né? Então, existem fornecedores para cada tipo de perfil. Tá. Cada classe de festa. Cada classe de festa. Quando eu comecei, era uma galera de fornecedores daquele nível do infantil. Quando eu passei para debutante, eu já fiz, tem que ser outro nível de fornecedores. É mais seletivo. Mais seletivo. Casamento é mais ainda. Então, hoje, eu tenho fornecedores que estão comigo desde o meu primeiro dia. Que eu não largo, que eu amo de paixão, se tornam amigos, inclusive. E hoje, quando vem fornecedor novo, primeira coisa que eu avalio, como é o atendimento dele. Se ele já me atende mal, eu sendo a empresa de assessoria, imagina no dia. Se ele demora para me responder, se ele não tem condições de pagamento flexível, porque hoje, gente, nem todo mundo tem dinheiro de pagar à vista. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Por isso, os 2 anos para programar também, porque você consegue chegar na sua festa com a maior parte paga. Exatamente. Então, ele tem que ter essa flexibilidade. Eu olho com o modo como ele se apresenta no dia da festa. Então, você pede para ver fotos ou vídeos de festa? Não, eu não peço, não. Eu stalkeio mesmo. Porque se a gente pede, pode me mandar outra coisa, né? Maquiam. A gente vai stalkeando mesmo. Então, eu olho isso também. Porque, por exemplo, eu exijo essa questão de imagem, eu exijo isso muito da minha equipe. Eu falo para elas, a gente tá indo para uma festa. Então, a gente tem que estar bem arrumada. Sim. E a gente tem que estar sorrindo. A postura. A gente tá indo realizar um sonho. E com sonho não se brinca. E um sonho que teve muito investimento. Muito. Então, a sua cara... E aquele dia é único, não vai voltar. A sua cara mal-humorada pode estragar. Exatamente. E uma das coisas... Não volta, realmente. Não volta. E uma das coisas que todo mundo elogia muito a nossa equipe é esse amor que a minha equipe entrega no dia da festa. O jeito que elas acolhem. O sorriso. E assim, esse final de semana teve uma que falou assim, Carol, eu tô cansada. Tô cansada assim, né? Fisicamente. Mas jamais eu vou transparecer que eu tô cansada. Eu falei, é sobre isso. Que linda. A hora que a gente entra dentro do carro, a gente arranca o sapato, sai tirando o cílio, desmancha o cabelo. Eu falo que eu faço o meu coque, que é o final de festa. Acabou a festa, isso. Mas jamais o cliente vai ver eu assim, ó. Imagina. Nunca. E eu falo pra minha equipe, se você acordou de mau humor, não tá legal, porque a gente é ser humano, né? Sim, ou com uma dor mesmo. Alguma dor física. Me avisa. Não tô legal, Carol. A gente substitui, a gente se vira nos 30, mas jamais vá com tristeza no olhar. E eu olho isso do fornecedor. Energia, né? É essa energia. Tem que emanar essa energia boa no dia. E eu olho isso no meu fornecedor. Todos os meus fornecedores, eles têm um perfil muito parecido comigo. Que bom. Aquele que não tem, não tá comigo. E a equipe isso eu sei que é seu, é característica sua, porque elas replicam igual suas filhas. Exatamente. Elas são uma esponjinha do que elas veem em você.
E aí elas criaram essa característica, as meninas, a sua equipe, as assistentes de assessoria, né? As assessoras, você é a coordenadora. Na equipe da Rafa também tem essa característica? É um dos pontos da equipe dela? Tem. Essa questão da proatividade, da alegria. Então, assim... Então, você também duplicou isso. Exatamente. A gente já tinha um pouco dessa essência, mas ela me moldou na questão da imagem. Uhum. Então, ela fala, Carol, você tem... A imagem te posiciona. Sim. Se eu quero atrair um outro público, um outro tipo de cliente, como a gente fez essa migração, eu tenho que mostrar. Né? Eu tenho que mostrar esse posicionamento. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, eu usava camiseta de uniforme. Tipo uma polo? Não, eu mandei fazer camisetas com a logo da minha empresa. Camiseta. E eu usava camiseta, tal, junto com as meninas. Mas você estava em festa infantil. Não, mas na debutante também. E aí, eu não parei pra pensar nisso. Até que a Rafaela falou assim pra mim. Mas você é a dona. Você tem que estar diferente. É isso. Eu falei, nossa, você vê, uma pessoa de fora me mostrou. É um detalhe que faz muita diferença. Faz muita diferença. Aí, eu mudei. Eu comecei, eu ir com roupa social. E a minha equipe continuava indo com a camiseta. Aí, ela falou assim pra mim, Carol, lembra que eu te falei que a imagem te posiciona? Falei, sim. Ela falou, olha como a minha equipe vai vestida. Impecável. Assim, eu falo que eu mando mensagem pra elas, evento amanhã, make no talo, cabelo na régua, hein? Isso. E eu olhei e falei, gente, é isso. E aí eu mudei a minha equipe. Elas começaram a se vestir parecido com você. Eu comprei, uniforme pra elas, roupa social, E comprei maquiagem pra elas se maquiarem. Agora nós vamos fazer um curso de automaquiagem pra elas aprenderem a se maquiar e fazer make, cabelo, tal. Porque a imagem posiciona. Imagina você chegando numa festa... Uma moça de camiseta e com coque. Aí você olha assim... E aí imagina você chegando e você é uma pessoa elegante, de salto, maquiada, te dando boa noite, te dando uma taça de champanhe. Sim, é diferente. É diferente. É muito diferente. Não é como a gente quer ser recebido? Sim. Eu ia amar ser recebida assim. Porque ela também já tá no ambiente, ela já tá social como os convidados, não destoa. Exatamente. Né? Exatamente. Faz a diferença. Eu sigo muito a Carol no Instagram, eu vejo as meninas são impecáveis, todas lindas, sempre arrumadas, com um sorriso no rosto. Você tá fazendo um bom trabalho. Essa semana eu fiz um evento corporativo, um lançamento de um site, e foi num buffet que eu já tinha ido e Já tinha feito festa lá, um casamento. E a coordenadora ficou assim, Carol, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, não é do Insta? Às vezes você já me viu no Insta e tal. Ela, não sei se é no Insta. Eu brinquei, deve ser da Globo, então. E ela deu risada. E ela não lembrava. Ela falou, mas eu vou lembrar de onde que é. Enfim. E aí, quando a gente tava conversando assim, eu ainda tava na montagem, eu estava arrumada, né? Mas não estava arrumada pro evento, porque tava naquela correria. E aí eu fui, me troquei e apareci lá no salão. Aí ela olhou pra mim e ela fez, lembrei, você é a assessora do salto. Olha! Porque eu lembrei que quando você fez o evento aqui, eu tirei uma foto com você, porque você é linda, elegante, você fica de salto a festa toda. Olha que detalhe, mas aí eu falei, é verdade, eu lembrei disso, tal. E aí ela brincou, ela falou, você é elegante, você fica de salto, como que você aguenta? Eu falo, olha, segredinho aqui, gente. Não necessariamente eu aguento, mas pra manter uma postura, eu fico, o pé tá latejando, mas ali a gente se mantém. Tá na linha. Tá na régua. A hora que entra no carro, a gente põe essa patilha. Isso. Mas é isso, mas você vê como a imagem marcou. Você vê, e a gente não faz ideia. Já pega essa dica aí desse feedback dessa parceira fornecedora para as próximas jogadinhas assim de marketing de Instagram. Carol Queiroz, a assessora de salto. A assessora que não desce do salto. Não desce do salto. Maravilhoso. Então, agora para ir a gente ir encaminhando, mas para o final, infelizmente, o final da nossa conversa, quais que são os seus planos? Você já disse que é implementar com mais cursos, né, da sua mentora e segmentar. Você quer ser especialista, porque fazendo mais do mesmo, você consegue conquistar maior aquele público. E quando a gente também, em todos os segmentos de empresas, mas quando a gente faz um leque muito grande, a gente não consegue também ter foco e ser especialista em nenhum determinado
determinado assunto e aí a gente patina e vem o burnout. E eu falo isso, que realmente, quando a gente quer ser muita coisa, a gente não é bom em nada. Não dá mais pra fazer a festa infantil, né, Carol? Não dá. Hoje, assim, ainda tem algumas clientes do infantil. Não é que eu larguei, né? Não larguei, obviamente. Mas tem as clientes que eu já fiz festa, então não abre mão. Que é do irmãozinho. Irmãozinho, e por aí vai. Mas o meu foco hoje está na debutante. No debutante, eu estou muito consolidada, graças a Deus. Mas hoje eu estou estudando para crescer cada vez mais no ramo de casamento. E no segmento do casamento específico. Destination Wedding. Então, hoje eu quero levar a minha marca para Brasil afora e, quiçá, no mundo, né? Então, eu estou estudando para isso, continuo estudando, me estruturando, como falo, mais uma vez, a gente precisa de empresas para nos ajudar a se consolidar no mercado. Sozinha, eu não chego em lugar nenhum. Então, se inspirar em pessoas que já chegaram no que você quer chegar, no seu alvo, né? E você tá num alvo muito alto. Você quer faturar mais alto? Você se prepara e investe num curso maior, em pessoas que já têm aquele sucesso que você quer, faturamento que você quer. Porque eu acho que ao mesmo tempo de assessoria, a mesma dedicação, o mesmo tempo da sua vida, o tempo Cronos mesmo, para fazer uma festa pequena que vai te pagar pouco, ou para fazer uma festa enorme de um cliente que vai conseguir ter bala na agulha para pagar um cachê muito maior de assessoria, como um Destination Wedding, que é um público diferente. Classe A, um público. Então, para que você vai... O tempo que você teria para fazer esse Destination Wedding, dedicar a um casal de noivos, fazer uma festa pequena ali para uma debutante classe C... É o mesmo tempo que você vai ter. Então, e é o mesmo tempo que te desgasta também. Você vai ser tão boa quanto para essa festa que você vai ganhar menos. Então, foca alto mesmo. Para ganhar mais. Porque nesse mesmo tempo, você vai ganhar muito mais. Vai ser reconhecida. Porque uma coisa que é muito ruim, a gente em bastidores já tinha contado sobre isso, de demitir clientes. É quando a pessoa quer colocar preço no seu trabalho, né? Ou então ela não entendeu o seu trabalho. Infelizmente, não são todas as pessoas que são assim, eu não sou diferente, mas tem pessoas que não entendem o trabalho da assessoria, né? A assessoria, ela tá ali para facilitar a vida do cliente, obviamente, construir aquele sonho, mas precisa da colaboração do cliente. A festa é dela. A festa é dela. Então, assim, muita gente confunde, né? Então, faz parte. E eu falo assim, não tem problema a pessoa não ter, como é que fala... como se diz a palavra quando a gente quer crescer? Ambição? Ambição. Isso, ambição. Tem pessoas que não têm ambição e tá tudo bem. Tem pessoas que aquele arroz com feijão tá ok. Bom. Mas eu amo arroz com feijão. Mas quando vem a picanha. Uma comida japonesa. Uma coisa mais sofisticada, né? Aquele espumante maravilhoso. Quem que não gosta? Sim, não tem como não gostar de coisa boa. Não é? Então, por que não eu pensar grande? A gente pensa grande e a gente trabalha para isso. Sim, é o mesmo espaço no seu coração, você sonha pequeno ou você sonha grande. E sonhar não tem preço, né? Aí, o que tem preço é você custear esse sonho. Investir. E se você não investir, você não sai do lugar. Investir seu tempo, investir em estudos e investir fazendo as conexões que você falou. Porque nós somos a média das 3, 4 pessoas com quem a gente mais convive e se inspira. Então, esteja no meio de pessoas que vão te agregar também, como a Carol busca estar, com as suas pares, com as outras mentoradas, com a sua mentora, né? Você vai sempre aprendendo e ensinando. Sim. Todos os dias a gente aprende, né? E aí, só trazendo um paralelo pra gente finalizar, com tudo isso que nós dissemos, na maternidade, você fez todo esse seu planejamento, seu business plan, seu plano de negócios para a sua empresa. E como que tá hoje em dia, porque você não precisa mais se desdobrar trabalhando em 2 empregos. Como que tá hoje em dia? Como refletiu isso para tua maternidade? Acabou aquela culpa, aquele burnout? Como que é no dia a dia, a mamãe empresária? Assim, logo que eu saí, ainda foi um pouco um caos. O caos ainda se formou. Eu precisei, inclusive... Pelo financeiro? Não só o financeiro. Também, óbvio, né? Mas eu precisei tirar a minha pequenininha do período integral, porque ela estava tendo problema na escola por ausência da mãe. Uma
Rebeldia? Rebeldia pura. E aí eu tive que entrar com o psicólogo, e a psicóloga falou, ela só tá sentindo sua falta. Oh, meu Deus. E aí a culpa que vem Ai, forte. gente, chorei, horrores. E a gente se sente a pior mãe do universo. Que bom E que aí, não sou só eu. não, somos todas, somos assim. Sim. E assim, é muita terapia, né? A minha terapeuta me ajuda muito nesse quesito. E eu precisei Ela tinha mudar. 3 aninhos? Ela tinha 2 anos 2 e e meio, era bem pitica. Uhum. E eu precisei mudar a minha rotina para que eu dê atenção para ambas, porque eu tenho uma pré-adolescente e uma bebê. Sim. E aí eu tirei as duas que ficavam o dia inteiro. Elas estudam meio período, e aí esse outro período que elas estão em casa, eu tento dar o máximo de atenção. Não trabalhar tanto. Não trabalhar tanto, não vou dizer que eu não trabalho, trabalho. Menos reuniões pra esses horários. Isso. Por exemplo, elas estudam à tarde. Então, de manhã, se precisar marcar reunião, é uma reuniãozinha rápida, para eu dar atenção. Então, para eu arrumar elas, fazer o almoço, porque tem isso, né, gente? Tem, viu, gente? A gente tá aqui trabalhando, aí a gente vai estender uma roupa. Tá aqui trabalhando, vai trocar a criança. E por aí vai. Descongelar a mistura. A mistura do dia seguinte. Tem que fazer mercado, tem que comprar o remédio, tem que... Ai, meu Deus, deu o horário do remédio. Tem que pôr o uniforme pra lavar. Mamãe é uma loucura. polvo. Muito mais uma polvo loucura. ainda, por você ser a dona, né? da empresa. Antigamente, eu me sentia muito culpada de... Poxa, hoje eu não consegui dar um almoço pra elas, elas comeram miojo. Uhum. Ai, meu Deus, eu não dei tempo de eu Dei dar um banho. lanche, Dei um lanche, não deu tempo de dar banho. Eu chorava. Oh, meu Deus. Só que hoje eu tô num período, numa maturidade, que eu falo, tá tudo bem. Porque eu não dou conta. Tudo que você fez, não o que você não fez. Foca em tudo que você conseguiu fazer, Carol. A minha mais velha teve uma época que cobrava muito a minha atenção. É porque ela também ficou com ciúme que chegou a Diana, né? É. E aí ela falava, você não fica comigo, a gente não sai. Hoje, se eu quiser numa quarta-feira falar, não vou levar elas pra escola e vou levar elas ao cinema, eu vou. Que lindo. Porque hoje eu tenho uma empresa estruturada, eu tenho uma secretária que eu estou aqui, inclusive, e aliás, um beijo pra Ingrid, minha maravilhosa, ela tá lá respondendo meus clientes. E você tem uma rede de apoio para quando precisar cuidar das meninas? Tenho minha mãe, tenho minha sogra, que às vezes salva, tenho uma babá, que às vezes se vó não pode, aciono ela, e o meu maior rede de apoio, meu marido. Vamos falar do maridão. Pra você ser essa mãezona. Meu amor, te amo. Pra você ser essa mãezona. Pra eu sair tranquila, eu tenho que ter ele. Eu tenho um pai, que assim, eu brinco que ele cuida do jeitinho dele, mas ele cuida. E todo final de semana que eu saio pra evento, quem tá com elas é ele. E no nível que tá a agenda de Carol Queiroz agora, todo final de semana tem fora. Festa, né, Hoje Carol? mesmo, daqui a pouquinho já estou indo, que tem evento. Sexta e sábado. Sexta, às sábado vezes, e domingo. Domingo também. Domingo também. Pra elas não sentirem tanto, o papai sendo bem presente equilibra, né? Isso. E aí eu expliquei pra minha filha mais velha. Eu falo, filha, a mamãe tá fora no final de semana, mas durante a semana a gente vai tentando se ajeitar, né? Então, às vezes ela faz pra mim, dá pra você parar um pouco e assistir um filme comigo? Ai, meu Deus. Aí eu largo tudo. Eu falo, deixa eu só terminar uma reunião e a gente vai. Larga o celular. É bem assim, a pequena faz, chega. Mas assim, a gente vai tentando administrar o tempo. Ainda não tá do jeito que eu gostaria. Eu quero ter mais tempo de vida, de qualidade de vida com elas. O tempinho atrás eu tava muito estressada, meu marido falou, vamos viajar. Pegamos 5 dias, fomos pra praia. Trabalhei de lá? Trabalhei, mas bem menos. Mas curti, ver a carinha delas curtindo. Criando memórias, mamãe. Não Criando tem preço. E eu li outro dia, era mais antigo, mas eu li faz pouco tempo. Acho que foi não sei se foi da Isto É ou se foi... Foi uma revista conceituada, assim, enfim. Mas era uma reportagem sobre... E com falas, né? Com declarações das crianças. E depois crianças que foram filhos de mãe que trabalhava fora. Eles têm eles não ficam só críticas e traumas, eles têm muito orgulho da mãe que é muito ativa, da mãe que trabalha fora. Isso foi um quentinho no meu coração. E aí eram pesquisas, por isso que era uma revista, não era uma revista Pais e Filhos, assim, era uma revista mais tipo Valor, uma revista assim, porque eles mostravam indicadores, mostravam percentuais de, oi, eu sou a Carol, hoje eu sou a Carol de 23 anos, mas eu fui filha, né, de uma mamãe que trabalhou, e eu trabalho muito também, então viraram mães ou viraram mulheres que também trabalham e que também são muito ativas economicamente, porque foram filhas de mães que trabalhavam fora. É isso. Então, isso tira um pouquinho desse Tira. Às vezes a gente se culpa muito, né? Não era só Brasil, era num nível de pesquisa, Europa, Estados Unidos, que são comportamentos e culturas diferentes, né?
Sim. A mamãe brasileira é diferente, tal, mas foi um resultado, um impacto ali no caráter da criança, Sim. ou no que ela sente de ausência ou não da mãe, foi bem positivo. Então, mães que trabalhavam fora trouxeram, sim, lembranças e coisas muito boas e valores para essas crianças, porque eram homens e mulheres, né? Que viraram muito, não workaholics, mas viraram muito conscientes da importância de também serem ativos economicamente. Porque viam isso na mãe. As crianças demoram para entender um pouco isso, né? O porquê que a gente está ausente, porquê que a gente não dá conta de tudo. A gente tem que conversar constantemente ir explicando, entendendo que, assim, por exemplo, eu tive uma mãe que ficava o tempo todo com a gente. Levava na escola. Tudo, fazia tudo, né? E tava o tempo todo cuidando, levava em médico, não sei o quê, tal. Só que a minha mãe me criou pro mundo. Me criou de uma maneira diferente. Mas eu também nunca imaginei que eu ia me tornar uma empresária. Sim. Nunca passou pela minha cabeça. Então, eu era aquela CLT certinha, que saía às 6 horas da tarde, pegava a filha na escola. Sempre teve feriados e finais de semana. Tinha férias, tinha feriado, tinha emenda de feriado, tinha final de semana, então tava tudo tranquilo. Hoje o meu mundo virou. E eu falo isso pra minha filha. Você mais trabalha quando nós descansamos. Porque você tá trabalhando na hora que a gente tá se divertindo, nas festas. Só que um tempo atrás eu escutei da minha filha mais velha e ela falou assim, ela é a minha seguidora nata, né? Sua maior fã? Minha maior fã. Aí Que ela lindo. virou pra mim, ela fez assim, mamãe, eu tenho muito orgulho de você. Tem feedback maior. E aí, eu fico até emocionada. Aí eu falei assim, jura, filha? Ela falou, sim, mamãe. Porque você realiza o sonho de todo mundo. E é muito bonito ver as pessoas falando de você. E aí eu vou nos lugares e falo, ai, a sua mãe é a Carol Queiroz. Filha da Carol. Sabe? E você escutar isso de um filho que tem orgulho, isso não tem preço. Eu cheguei no meu... Isso não tem preço, sabe? Porque a gente se culpa demais, você sabe, você é mãe. Sim. E eu lembro que uma vez, foi no passado, eu não consegui ver a agenda da minha filha. E ela perdeu um trabalho. E eu não consegui ver que tinha um presente do Dia dos Pais. Eu chorei horrores, eu não me perdoei por aquilo. Carol? Não, deu pra participar. porque eu não vi a agenda. E eu chorei muito. E aí ela fez assim pra mim, mamãe, tá tudo bem. Calma, mãe. É só um presente pro papai. Olha. Eu fiz, não, mas eu não vi a agenda, é porque essa minha vida é muito corrida e não sei o quê, não sei o quê. As minhas prioridades. E ela fez, tá tudo bem, mamãe. A gente vai lá e compra um presentinho pro papai, tá tudo certo. Olha que lindo. Olha a maturidade dela, sabe? Então, assim, a gente se desdobra, né? A gente, como mãe, a gente tem muita coisa pra fazer. Eu falo que às vezes eu surto dentro de casa, eu dou uns gritos. Mas, assim, vale a pena. Quem nunca, né? Ontem a neném sentou do meu lado assim, a gente tava comendo uma pizza, né? Que ela falou que queria comer pizza. E aí eu já tinha parado de trabalhar, ela sentou assim do meu lado, aí ela fez assim, mamãe, eu tava com saudade. Aí eu falei, ai meu Deus. E eu tava do seu lado ali a manhã inteira, e eu tô... Como você tá com saudade, E aí né? eu falei, ô, meu amor. Falei, mamãe também tá com saudade. Aí ela deitou assim no meu colo e dormiu. Sabe, assim? Então... Que bom que há tempo você conseguiu, e com a terapia também, conseguiu ver que precisa dessas manhãs com ela. Precisa. E que bom que com a sua dedicação grande, o seu empenho para a empresa, você conseguiu se consolidar e agora fala, deixa que as manhãs a minha secretária Tem cuida. muito que melhorar ainda, eu quero melhorar mais, assim, eu quero... hoje, a minha intenção é trabalhar menos e ganhar mais. Por isso que eu te falei, escolher cliente. Exatamente. Então, assim, eu quero ter finais de semana. Porque aí você treina assessoras para irem no seu lugar. Exatamente. Perfeito. É isso. Foi isso, gente. Qualquer dúvida que você tiver, deixa o seu comentário aqui no vídeo do YouTube. No vídeo ficaram as redes sociais da Carol, o Instagram dela, que é muito divertido, é muito interativo para você. Faz tempo que eu não vou num casamento, aí você vai participar de um casamento se você assistir. Também manda um abraço pro seu parceiro, pro Arroz de Festa, Sim, né? o Fê, maravilhoso, meu amigo do coração, meu story maker. Que ele cria os vídeos da Carol ali participando. Sim, Fê,
Um beijo, meu amor. E pessoal, assessoras e assessores, você que quer ou que você ainda não despertou para esse mundo, quer aprender sobre esse mundo, assiste o Instagram da Carol, manda uma mensagem para ela aqui no vídeo, ela vai te dar esse caminho das pedras. Sim, com certeza. É um segmento que só tem a crescer, né? Com certeza. Nossa, muito. É um bom filé, assim, uma boa fatia de mercado. Mas tem que estudar, tem que investir, tem que se estruturar de empresas para te dar esse suporte. E de gostar de trabalhar muito, porque é puxado organizar uma festa. Não é fácil. Não é fácil. Obrigada mais uma vez. Parabéns, mamãe. Obrigada, parabéns para você também, obrigada. A nós. Foi uma mães delícia. Guerreiras, trabalhadoras. Empresárias. Olha, empresárias. A gente... Parece que a gente é de ferro, não somos, tá? Porque às vezes a gente chora no chuveiro. Chora no chuveiro, exatamente. Parabéns pela sua empresa, por esse insight, por essas ideias que você teve, de ter a humildade de saber que precisava crescer e ir atrás de uma consultoria, de uma mentoria. E na próxima temporada eu quero conversar com você, já você trazendo imagens, trazendo cases dos seus Destinations Wedding. Amém, se Deus quiser. Não tenho dúvida que você tá mirando nisso e você tem muita competência e você está se munindo de informações para ser uma excelente assessora de casamentos num destino diferente também. Casamentos de viagem. Se Deus quiser. Esse nome aqui, ó, vai virar o mundo. Vai sim, com certeza. Eu não duvido disso. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por poder contar um pouquinho da minha história. Isso vai perdurar aí. Quem quiser saber, aí quando a sua pitica tiver com uns 15, deixa eu assistir como foi o começo da minha mamãe. Ai, que bonitinho. E parabéns pelo projeto, parabéns pela empresa e conte comigo para o que precisar, viu? Com certeza. Os eventos do Podbext terá ali a mãozinha de Carol Queiroz. Já estamos com alguns planos aqui, inclusive, que a gente estava nos bastidores. Conexões, gente. A gente faz na prática o que a gente ensina para vocês na teoria. Isso. Esse foi mais um Podbext. Nós não vamos deixar de agradecer a nossa patrocinadora, o Escritório de Advocacia, a doutora Thaís de Araújo. Obrigada por patrocinar o nosso podcast. E lá nesse escritório você vai ter as soluções para todos os segmentos de direito que você precisar, enquanto empresa ou enquanto pessoa física. Então, não deixe de acessar também, fazer a sua consulta para o escritório doutora Thaís de Araújo. Eu sou Thaís Acarelli, nós estamos finalizando mais um Podbext, mas quarta que vem, às 8 da noite, tem mais. Obrigada, até o próximo.